Até agora nós estudamos fato típico, dolo, culpa, concurso de pessoas e concurso de crimes. Mas agora nós vamos entrar em um ponto muito importante do direito penal, que são os erros dentro da conduta do agente. Porque uma coisa é a pessoa praticar um fato sabendo exatamente o que está fazendo. Outra coisa é ela agir em erro, tá? E o direito penal, ele diferencia esses erros. Dependendo do tipo de erro, o agente pode responder normalmente pelo crime, responder por crime culposo ou até mesmo não responder penalmente, tá? E aqui mora uma das maiores pegadinhas de prova, tá, pessoal? Então presta atenção, porque hoje nós vamos entender a diferença entre erro de tipo e erro de proibição, tá bom? Primeiro nós vamos falar do erro de tipo, tá? O erro de tipo, ele acontece quando a pessoa se engana sobre um elemento de fato, tá? Ou seja, ela não compreende corretamente a realidade daquela situação, tá, pessoal? Ela erra sobre o que está acontecendo. Um exemplo clássico é o seguinte: imagine que uma pessoa pega uma mochila acreditando sinceramente que aquela mochila é dela, mas na verdade era de uma outra pessoa. Perceba o seguinte: ela não queria furtar. Ela achava que a mochila era sua, né? Aqui existe erro de tipo. E qual a consequência disso, pessoal? O erro de tipo, ele pode excluir o dolo, tá? Porque para existir dolo, a pessoa precisa ter a consciência do que ela está fazendo. Se ela está em erro sobre a situação, o dolo desaparece, tá? Agora atenção para uma divisão muito importante aqui dentro. O erro de tipo pode ser essencial ou acidental. O erro de tipo essencial é aquele que impede o agente de entender a realidade do fato. E ele pode ser inevitável ou evitável. Se for inevitável, exclui dolo e culpa. Se for evitável, exclui dolo, mas pode existir culpa se houver previsão legal de modalidade culposa naquele suposto crime. Um exemplo: um caçador vê um vulto no mato e acredita ser um animal. Ele vai lá e atira. Pá! Mas era uma pessoa, tá? Se ninguém conseguiria perceber que era uma pessoa, o erro pode ser inevitável, né? Agora, se ele atirou sem cuidado, sem conferir direito, o erro era evitável, tá? E aí, ele pode responder por homicídio culposo, por exemplo. Já o erro de tipo acidental não exclui o crime, tá, pessoal? Ele apenas altera alguma circunstância. Por exemplo, erro sobre a pessoa. O agente quer atingir o João, mas acaba atingindo o Pedro, né? Ele responde como se tivesse atingido o João, tá? Outro exemplo é o aberratio ictus, tá? Quando a gente erra na execução. Agora vamos para o erro de proibição. Aqui muda tudo, pessoal. No erro de tipo, a pessoa erra sobre os fatos. No erro de proibição, a pessoa sabe o que está fazendo, mas acredita que aquilo é permitido, tá? Ela conhece a situação, mas não sabe que a conduta é proibida. Exemplo: imagina alguém vindo de outro país levando determinado animal silvestre, acreditando que isso é permitido aqui no Brasil. Ela sabe exatamente o que está fazendo, né? Mas o erro dela não é sobre o fato. O erro é sobre a ilicitude, tá? A consequência é o quê? Se o erro de proibição for inevitável, exclui a culpabilidade. Se for evitável, a pena ela pode ser reduzida, tá? E aqui você precisa gravar uma frase que resolve praticamente metade das questões de concurso. Erro de tipo igual erro sobre fato. Erro de proibição igual erro sobre a ilicitude. E perceba como o direito penal ele analisa profundamente a mente do agente, né?
Porque o direito penal moderno não pune apenas o resultado. Ele analisa consequência, intenção, previsibilidade e compreensão da realidade. Então, quando você estiver diante de um caso concreto, faça duas perguntas, pessoal. A pessoa sabia o que estava acontecendo? Ou ela sabia dos fatos, mas achava que aquilo era permitido? Essa diferença, ela muda completamente a responsabilidade penal, tá? Na próxima aula, nós vamos entrar em outro tema essencial da parte geral, que são as excludentes de licitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, tá? E aqui começa uma das partes mais importantes do direito penal, tá, pessoal? Então, se você está gostando, deixa o like, curta aqui o vídeo, comente, tá? Que isso ajuda demais o canal e se inscreva principalmente, tá? E até a próxima aula.